Em Python a gente também consegue fazer declaração múltipla de variáveis, tá? Caso a gente queira é, declarar várias variáveis, né, de maneira simultânea, basta a gente escrever dessa forma aqui. Então, o valor de Maria, né, que é uma string, né, que é um texto, vai ser atribuído pessoa 1, da mesma forma José pessoa 2, Tobias pessoa 3. A gente pode perceber aqui que se a gente pedir para imprimir a variável pessoa 1, a gente vai retornar Maria, pessoa 2 José, pessoa 3 Tobias, tá? Caso a gente queira não atribuir um valor para cada variável, mas sim um valor para todas as variáveis, a gente pode escrever dessa maneira aqui, usar essa sintaxe, tá? Então a gente vai ter aqui a fruta 1 com o mesmo valor do que a fruta 2 e a fruta 3 também teria o mesmo valor. Eu coloquei esse erro aqui para mostrar que assim, uma propriedade do Python. O Python ele é case sensitive, então fruta é, com F minúsculo e fruta com F maiúsculo, por ele ter uma palavra, um nome, né, começando com letra maiúscula e outro com minúscula, são variáveis distintas, tá? Essa é a característica de ser case sensitive. Seguindo aqui, a gente tem as restrições, né, para o nome de variáveis. Se a gente colocar para executar aqui, a gente vai ver que não pode, né, usar palavras reservadas com o nome de variável. Basicamente, palavras reservadas são palavras que são utilizadas pela própria linguagem para executar determinado procedimento na linguagem, tá? A gente tem aqui, por exemplo, o return. O return é muito utilizado para retornar um determinado valor de uma função, por exemplo, para uma callback function um pouco mais atrás, tá? Basicamente, o return a gente retorna valores para uma função acima da função que a gente está utilizando. E se a gente, caso a gente queira, né, utilizar o return aqui como nome de variável, a gente vai conseguir porque ele é uma palavra reservada. Também não se pode iniciar, né, nomes de variáveis com números. Então aqui a gente pode ver que ele dá um erro, né, de sintaxe inválida. A gente tentou declarar uma variável com número, né, iniciando com número. Seguindo aqui nos tópicos, a gente tem aqui variáveis que são atribuídas a outras variáveis e ordem de operadores. Esse tópico é interessante, né? Basicamente, a gente consegue também é, realizar operações entre variáveis, tá? E armazenar em uma variável, tá? Da mesma forma que a gente estivesse operando com números. Basicamente, quando a gente faz isso aqui, né, a gente tem uma variável, essa variável obteve esse valor aqui, e quando a gente chama ele, ele vai lá no endereço de memória, vê qual o valor que está lá naquele espaço de memória e faz a interpretação aqui e joga o 2. Da mesma forma, essa variável aqui vai puxar o valor 4. Então, no fim das contas, ele vai estar fazendo uma operação com números, que depois esse valor vai ser armazenado na variável área. Tá? A ordem de operadores, né, tipo da multiplicação, subtração, divisão, ela é a mesma da matemática, né? Então, aqui ele primeiro vai executar as operações de multiplicação, e a gente pode ver aqui que o valor é 12. Caso a gente queira que essa operação aqui seja realizada antes da multiplicação, a gente precisa explicitar isso, tá? Através de parênteses. Você vê que o valor ele é diferente, né? Aprofundando um pouco mais sobre operações com variáveis, a gente pode ver que é tranquilo, a gente pode executar operações como se fossem números mesmo. Aqui uma soma entre duas variáveis, multiplicação e módulo, tá? Quando a gente chama uma variável, a gente basicamente está chamando o número dele, tá? O interpretador puxa o valor que está no endereço de memória atribuído à idade 1. Seguindo mais aqui nos tópicos, a gente tem a possibilidade de concatenação de variáveis, que são utilizadas quando nossas variáveis elas são string, né? Tipo texto. Nós temos a variável nome, que guarda o texto Steve, temos a variável sobrenome, que guarda o valor jobs, né, string jobs, e caso a gente queira juntar tudo isso em uma variável, basicamente a gente só precisa utilizar o operador de soma. Então ele vai pegar o valor Steve, vai somar com espaço em branco e vai somar com a variável sobrenome que tem jobs. Caso a gente execute esse código aqui, a gente vai ter esse retorno aqui, Steve Jobs. Basicamente é isso.